Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Conquanto eu tenha dito aqui no YouTube e nas redes sociais que nós não vamos ter concurso da Advocacia Pública Federal durante muito tempo, sendo esse o discurso do atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, e também do advogado-geral da União, em termos genéricos, ministro da Economia, e em termos específicos, o advogado-geral da União, disseram, de certa forma, que nós não vamos ter concurso para a AGU nem tão cedo. Essa é a análise do momento. Mas aí eis que surge uma brecha para que tenhamos concurso de procurador do Banco Central. Ora, veja, a Procuradoria do Banco Central é órgão vinculado à Advocacia Geral da União. Se você estuda para a Advocacia Pública Federal, sabe muito bem disso. Mas no último mês de abril, o governo Bolsonaro assinou um projeto de lei complementar no sentido de estender ao Banco Central o que nós entendemos por autonomia financeira orçamentária. O Banco Central foi criado pela Lei 4.595/64 e desde então é uma autarquia federal atualmente vinculada ao Ministério da Economia. Com a Lei Complementar da Autonomia do Banco Central, nós temos o artigo 4º dessa lei complementar, pendente de aprovação do Congresso Nacional, que diz o seguinte, o Banco Central do Brasil é autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, e pelas demais disposições constantes dessa lei complementar ou de leis específicas destinadas à sua implementação. Então, o Banco Central do Brasil é a autarquia de natureza especial caracterizada pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Então, trata-se de lei complementar que estende ao Banco Central o que nós entendemos como autonomia financeira orçamentária para reger a sua própria existência enquanto órgão da administração pública. Dentro do Banco Central, nós temos a Procuradoria-Geral do Banco Central. A Procuradoria-Geral do Banco Central é um órgão jurídico que é administrativamente vinculado ao Banco Central, mas tecnicamente vinculado à Advocacia Geral da União. Vamos entender como isso acontece. A Procuradoria-Geral do Banco Central ela tem 4 regulamentações específicas, ou 4 regulamentações especiais. Primeiro, a Lei 9.650 de 98, que estabelece as atribuições da Procuradoria do Banco Central. A Lei Complementar 73/93, que é a Lei Complementar da Advocacia Geral da União. Por essa lei, nós chegamos à conclusão que a Procuradoria do Banco Central é órgão vinculado. Nós temos a Lei 13.327, que trata da remuneração das carreiras jurídicas, e nós temos a Lei 8.112, que trata do Serviço Público Federal em geral. Essas 4 leis regem a Procuradoria-Geral do Banco Central. E aí o que nos interessa? A Lei Complementar 73 estabelece no artigo 17 o que se chama de órgãos vinculados. Artigo 17. Aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações compete, são justamente os órgãos vinculados. E aqui fala da representação judicial e extrajudicial, atividade de consultoria, apuração de liquidez e certeza de créditos de qualquer natureza inerente às suas atividades para inscrição em dívida ativa e para fins de cobrança amigável e judicial. Aqui é a representação geral da advocacia pública. Então, a Procuradoria-Geral do Banco Central, a Procuradoria do Bacen, nos termos da Lei Complementar 73/93, é órgão vinculado à Advocacia Geral da União, e aí, nesse caso específico, nós temos essa vinculação técnica à Advocacia Geral da União. Mas os concursos da Procuradoria-Geral do Banco Central são concursos do Banco Central, que hoje dependem de autorização do Ministério da Economia. Com a autonomia do Banco Central, não dependerão mais. Então, se essa lei complementar ela é aprovada no Congresso Nacional, nós temos algumas conclusões/dúvidas. Se o BC ganhar autonomia, nós temos seus concursos não dependerão mais de autorização do Ministério da Economia, mas de seu interesse próprio e disponibilidade orçamentária. Ou seja, não é um concurso que dependa do Ministério da Economia, não é um concurso que dependa da Advocacia Geral da União, eis que a vinculação é técnica da Procuradoria do Banco Central à Advocacia Geral da União. A outra conclusão/dúvida seria, na verdade essa primeira aqui é uma conclusão, aqui seria uma dúvida. A Procuradoria deixa de ser órgão vinculado à AGU? Penso que não, porque o artigo 17 da Lei Complementar fala em autarquia e a Lei Complementar
que estabelece a autonomia do Banco Central, diz que é autarquia de natureza especial, mas não deixa de ser autarquia. Então, penso que com a aprovação da Lei Complementar da Autonomia do Banco Central, a Procuradoria-Geral do Banco Central continua vinculado tecnicamente à Advocacia Geral da União. Administrativamente, o Banco Central ganha autonomia financeira orçamentária e seus concursos não dependerão mais do Ministério da Economia. Então, pode ser que saia concurso para procurador do Banco Central antes do que se imagina, porque ele acaba perdendo efetivamente o discurso de que não haverá concurso para o Serviço Público Federal nos próximos 4 anos, porque aí depende da vontade do Banco Central, havendo pedido de 30 cargos de procurador do Banco Central atualmente no Ministério da Economia. No momento em que essa autonomia for aprovada, é o próprio Banco Central quem decidirá os rumos dos seus próximos concursos, sendo essa uma informação interessante e abrindo a possibilidade de concurso para procurador do Banco Central antes do que nós imaginávamos analisando o cenário atual. Então fique ligado porque é isso, as coisas mudam, mudam rápido e é importante estar atualizado. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.